Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Amém? Que bom a gente poder mais uma vez estar neste culto chamado de ensino, pois é um ambiente onde nós precisamos realmente aprender da palavra de Deus. Às vezes nós fracassamos justamente porque não sabemos. E quando o Senhor nos desperta para um tempo de aprendizado, é justamente para que a gente melhore o nosso conhecimento e a gente esteja sempre pronto, preparado para responder a qualquer um que pergunte a cada um de nós a razão da nossa fé. O crente, ele tem que ter na ponta da língua a sabedoria. Claro que a gente nunca vai saber tudo. Ninguém sabe tudo, pastor nenhum sabe tudo, ninguém consegue saber tudo. Mas nós precisamos saber a razão da nossa fé. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Essa é a graça, é a razão. Nós precisamos saber a razão da nossa fé. Eu não sei se você já passou por um aperto de alguém lhe falar algo na Escritura Sagrada e você ficar voando, tipo assim, eu nunca ouvi isso. Eita, que isso aí eu nunca ouvi. E a pessoa lhe pegar, a pessoa lhe apertar e você ficar assim, mas eu nunca li sobre isso. E aí, a primeira oportunidade que você tem, você corre para ler, né? Ontem aconteceu um fato interessante. Eu fui convidado ontem para fazer uma palestra para quase 30 homens que estão respondendo processo judicial por violência contra a mulher. O juiz determinou que eles tinham que passar por algumas palestras, né? E ontem o nosso setor foi acionado para isso e lá vou eu falar sobre Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, mesmo muita coisa. Estou lá falando para aquele mundo de homens, falando. Em um determinado momento eu falei, né, para eles que entrei no ponto de que nós deveríamos dominar nós mesmos, o nosso impulso, às vezes dominar a nossa força, porque às vezes entendemos que somos homens, podemos falar como queremos, podemos dizer o que queremos, e violência contra a mulher não é somente a violência física, mas a violência começa quando o homem começa a denigrir a imagem da mulher, a diminuir a mulher, né? E aí sim ele começa a praticar a violência para com a mulher, e alguns chegam num ponto de praticar a violência física, e alguns chegam até em algo letal, né? Chega até a matar a própria esposa, como nós conhecemos. E enquanto eu falava disso, eu disse, eu não sei quantos creem em Deus aqui, aí todo mundo levantou a mão, né? Eu disse, eu não sei quantos têm fé em Deus aqui, quantos creem na Bíblia, todo mundo levantou a mão. Eu falei, então todos creem na Bíblia? Creem, então eu posso falar da Bíblia, posso? Pode. Aí eu disse, tem um grande sábio na Bíblia, que ele disse que era muito mais fácil um homem dominar uma cidade do que ele dominar a si próprio. Não disse texto onde era, não disse que era provérbio, não disse nada disso, só falei assim, tem um grande homem na Bíblia, sábio, que ele disse isso, que era muito mais prático e era muito mais fácil o homem dominar, é mais ou menos nessa ideia o texto, dominar uma grande cidade ou uma cidade do que ele dominar ele mesmo. E aí um levantou a mão e disse, mas também já que você citou a Bíblia, na Bíblia diz também, você lembra quem foi que acabou com a vida de Sansão? Aí ele queria culpar a mulher, né? Aí eu disse, lembro. Quem acabou com Sansão? Eu disse, lembro. Ele, quem foi? Eu disse, o próprio Sansão. Aí ele, não foi Sansão não. Eu falei, foi. E quem foi? Aí ele disse, uma mulher. Eu disse, você quer dizer então que foi Dalila, uma mulher que acabou com a vida de Sansão? Ele, eu falei, não foi Dalila. Você há de convir, já que você citou a Bíblia, então vamos falar sobre Bíblia. Aí eu não tinha dito que era pastor, que era nada, né? Fui falando na palestra. Aí eu disse, olha, Dalila não acabou com a vida de Sansão. Sansão foi quem se perdeu. Sansão não deveria estar ali. Sansão era um nazireu. Sansão era um prometido. Ele não deveria estar naquele ambiente. Ele não deveria se misturar com mulheres que não eram mulheres hebreias. E por que ele estava naquele ambiente? Ele estava num ambiente que ele não deveria estar. E aí sim, no ambiente que ele não deveria estar,
Ele foi seduzido por uma mulher e chegou ao ponto que essa mulher foi lá e cortou o seu cabelo, ele perdeu a sua força, destruiu a sua vida. Aí ele não teve mais o que dizer. Aí eu disse, ele me ajudou, porque eu disse, está vendo aí? Foi aí onde Sansão se perdeu, ele não dominou a ele mesmo, é isso que eu estou dizendo. Sansão matou meio mundo de homens, mas se matou, porque foi incapaz de dominar a si mesmo. Então ele ficou quieto ali. Mas eu estou dizendo isso aqui, irmão, para justamente ilustrar que existem momentos que saber um pouquinho mais do que a gente sabe, irmãos, vai nos ajudar muito, vai nos desenrolar, vai nos tirar de situações embaraçosas e muito. Mas para isso, nós precisamos buscar. Ninguém vai conhecer se não buscar. Então, você que tem vindo ao culto na quinta-feira, venha e convide mais pessoas para virem. Traga os irmãos para cá, porque aqui é um ambiente onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Antes da gente ir para a parte da palavra, eu quero agradecer muito aos irmãos pelo nosso fim de semana missionário. Foi uma bênção, irmãos. Arrecadamos quase R$ 2.800 para missões. Aquele espetinho que você comeu lá na praça, aquele mucunzá que você comeu ali no final do culto, aquele misto que você comeu lá. Teve uns irmãos ali no fundo que comeram quase 5. Aquilo ali foi bênção, deu quase R$ 2.800 para a glória do Senhor. A nossa oferta para missões. Então louvamos a Deus por isso, que a gente tenha sempre um coração verdadeiramente missionário para investir no reino, para investir na obra do Senhor. E quero fazer mais um agradecimento. Hoje, o sargento Almeida, daqui de Araci, mandou uma mensagem para mim agradecendo a igreja pelas orações, pois o médico que estava cuidando, acompanhando a sua esposa, declarou para ela hoje que ela está curada do câncer de mama. Então ele está muito feliz, agradeceu a igreja, disse que vem na igreja para agradecer. Eu convidei ele para ir no pequeno grupo terça-feira, ele se atrapalhou no horário, quando foi me responder já era 8h30 da noite, mas disse que na próxima que vai. Então, louvado seja Deus pela cura da esposa dele, que ele realmente tenha esse coração grato ao nosso Senhor. Amém? Vamos então, irmãos, ao nosso estudo de hoje. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida, viu? Venha sempre a esta casa, é sempre um prazer receber o irmão aqui, viu? Deus abençoe sua vida, meu querido. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre algo muito importante na caminhada com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e hoje nós teremos o nosso terceiro estudo. E nós vamos falar de um Espírito Santo consolador. Eu não sei se você já aprofundou o conhecimento sobre isso, se você já pensou sobre isso, consolo. Sabe aquelas vezes, irmãos, que nós vamos à casa de alguém para consolar e quando a gente chega lá já tem consolo? Já existem corações consolados, e às vezes a gente é que sai consolado, né? Que a gente chega tão apreensivo para falar com a pessoa, mas a pessoa está tão firme no Senhor, ela está tão cheia do Espírito Santo de Deus, que ela nos conforta, e a gente sai dali radiante por tanta presença de Deus naquela vida. O consolo faz parte das características do Espírito Santo. E eu trouxe uma palavra bem estranha aí para vocês logo no início. Não se preocupe que não é erro, é isso mesmo, é uma palavra grega que a gente costuma falar, que é paracletos ou paraclitos, que a gente vai estudar um pouco sobre isso hoje. Então, o Espírito Santo e a continuidade ininterrupta da presença divina. O que eu quero trazer para os irmãos hoje é o seguinte: com a partida do Jesus da terra, o Jesus que estava fisicamente entre os apóstolos, com o retorno dele, com a sua ascensão aos céus, ele cita, e nós vamos ter base bíblica para isso em João 14, 15 e 16, ele cita que deixaria o Consolador, mas em determinado momento ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, ou para que o outro viesse. E é disso que se trata. Na realidade, a saída de Cristo do mundo, ou do Jesus Cristo do mundo físico, retornando aos céus, e a descida do Espírito Santo,
é justamente, irmãos, a continuidade da presença de Deus na terra. A presença da divindade, a presença do divino Deus na terra. Estava em Jesus e, a partir de então, estava e está e estará até a volta de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Resumindo a ideia, um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o amigo do noivo, que o noivo deixou cuidando da noiva, até que ele volte. Spurgeon fala sobre isso, muito interessante. Ele diz, o Espírito Santo é o amigo do noivo, que foi deixado aqui na terra pelo noivo, para cuidar da sua noiva, até o grande dia do casamento. Então Jesus deixou o Espírito Santo cuidando de nós, para que quando ele retornasse, esse Espírito entregue a sua noiva a ele. Então nós não somos noivos do Espírito Santo. Nós somos noivos do Filho de Deus, de Jesus. E esse Espírito está em nós, cuidando de nós, nos fortalecendo. Esse Espírito, a gente vai falar lá na frente de convencimento. Esse Espírito é testemunha, ele testifica junto com o nosso Espírito, mas especificamente hoje, nós falaremos de um Espírito que é consolador. Então, o perigo das lentes erradas, quando a gente olha para esse Espírito. E aí nós temos então, a experiência subjetiva, que é analisar o Espírito Santo focado unicamente na luz das nossas experiências pessoais. Ora, se eu não estou cheio do Espírito Santo, se eu não convivo com o Espírito Santo, em momentos que eu precisar de consolo, eu não terei. E vamos lá, eu não sei se você já viu algum crente reclamando de Deus, ou talvez você já reclamou de Deus um dia. Por exemplo, como é que pode? A gente serve a Deus e Deus deixa que isso aconteça? Não, eu não estou entendendo. Como é que eu sou servo de Deus, sou dizimista, vou aos cultos, sou crente, e um cara vem de lá para cá, do nada, e bate no meu carro. E aquilo que era, eu orei ainda. Eu disse, Senhor, abençoa a minha viagem. Toma conta, Senhor, abra os caminhos, livra o homem mal do meu caminho. E veio um infeliz de lá e bateu no meu carro, onde Deus estava. O outro reclama, porque alguém morreu e diz, como é que pode? A gente orou tanto para fulano não morrer e morreu. Como é que pode isso acontecer? Como é que pode? Eu sou fiel a Deus e eu cheguei ontem lá no trabalho e o meu patrão olhou e disse, você está demitido. E aí? Não me conformo. Onde é que Deus está nisso tudo? Entende? Você fica inconsolado ou inconsolável. Você fica sem repouso. Você fica sem compreensão das coisas. O que a palavra quer nos dizer, irmãos, é que estarmos cheios do Espírito Santo, isso vai nos trazer consolo para as nossas vidas em momentos de tribulações. Isso vai nos trazer entendimento. Isso vai nos trazer compreensão. Textos isolados, formar teologia baseada em passagens incidentais, removidas do seu habitat literário. O que é isso? Aquele texto que a gente usa para poder defender o que a gente acredita. Pega um texto isolado lá e diz, está vendo aqui? É dessa forma que tem que ser. Não, aquele texto traz uma ideia, traz uma experiência, traz uma forma de compreensão para aquele que estava vivenciando tal experiência, mas não quer dizer que aquela experiência também tem que ser a minha experiência. Teremos experiências diferentes com o Espírito Santo de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, vivenciamos experiências diferentes. E aí a gente vai entendendo a dinâmica do Espírito Santo em nossa vida, irmãos, justamente pela nossa busca, pela forma que nós conhecemos esse Espírito. Quanto mais nós o conhecemos, nós o compreendemos. Não dá para entender algo tão grande, algo tão superior, irmãos, sem conhecer. A gente não quer ler Bíblia, a gente não quer se dedicar ao estudo da palavra, à leitura da palavra. Como é que a gente vai entender a palavra? Não há entendimento se não houver busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. Então, o convite do Senhor é para que nós busquemos, ainda sobre lentes erradas, olhares errados, a leitura contextual, analisar o texto em seu bloco narrativo completo, analisar todo o texto, não pegar ali uma frasezinha que fala sobre determinado assunto e a gente sair por aí reproduzindo. E a exegese linguística, que é a compreensão da linguagem daquele texto, é compreender a essência do texto através do grego bíblico original. É o que nós estamos chamando hoje para a compreensão. Quando a gente traz a palavra paracletos, é que nós vamos estudar um pouco sobre ela, para a gente ter uma boa compreensão do que é e do que é que essa palavra nos diz. No próximo slide, nós vamos ter aí uma percepção dos 3 capítulos, irmãos, de João, que vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia em João 14, por favor. Nós não vamos ler os 3 capítulos, porque o tempo não é suficiente, não é favorável para isso. Mas a gente vai lembrar um pouco desses textos. João 14 são 3 capítulos, inclusive nós lemos João 14, né, na nossa leitura bíblica há pouco tempo. Veja a partir do 16, no capítulo 14. 14 é o capítulo famoso, quando Jesus está ali com os discípulos, ele diz, né, não se turbe o vosso coração, vocês conhecem esse texto. Lá no capítulo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Filipe pergunta, Senhor, para onde vais então? Podemos saber o caminho, aquele texto que todos nós conhecemos. Mas a partir do 16, e nesse texto aí, perceba que Jesus está começando a se despedir dos apóstolos, porque ele vai passar agora pelo processo do Calvário, vê que João 17 é a oração de Jesus, ok? Então, 14, 15 e 16, ele está justamente preparando os apóstolos com aquilo que para ele é mais essencial. Irmãos, Jesus não preparou os apóstolos onde eles deveriam se reunir. Jesus não disse, olha, levanta umas lonas, que eu não vou estar mais aqui, vocês vão ter que ter um lugar para vocês se reunir. Não, vamos comprar uns terrenos, vamos pedir ali aos que têm dinheiro para a gente comprar umas terras aqui. Ele não falou nada disso. Jesus se preocupou em preparar o coração deles. E foi justamente aí onde ele fala do Espírito. Perceba que no 16 ele diz, e eu rogarei ao Pai. Quem vai rogar? O Jesus. Ele está dizendo que ele vai orar, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Talvez nesse momento aqui os discípulos já estavam inconsolados. Não, mestre, espera aí, tu vai nos deixar, porque claro, os textos, a letra não está toda registrada, irmãos. Não está tudo registrado, letra a letra, palavra a palavra, mas talvez já tinha uma conversinha dele e Pedro dizendo, mas mestre, como é que vai ser a gente aqui sem tu? Esse povo todo querendo te matar, quando tu morrer, vamos matar todo mundo, vai acabar com a igreja, como é que vai ser? Talvez Jesus já estava vendo alguns apóstolos já se deprimindo, angustiados, chorando. Aí ele diz o seguinte, e eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo, eu estou indo, mas virá outro que vai ficar convosco para sempre. É disso que eles precisam, irmãos, saber. É isso que os discípulos precisavam compreender, que Jesus ia ficar com eles para sempre, através do Espírito Santo de Deus, que a partir dali, jamais eles seriam sozinhos. Eles foram sozinhos antes de se encontrarem com Cristo. Nós andamos sozinhos antes de nos encontrarmos com Jesus. A partir do momento que nós confessamos Jesus e andamos com Ele, nós temos agora o Espírito Santo de Deus até a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, irmãos, é eternamente com Ele. Então não existe mais um dia sequer sem a presença de Deus na nossa vida. Olha que maravilha! Não existirá mais uma hora sequer sem a presença de Deus em nossa vida através do Espírito. Agora veja, ele diz no 17... o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, presta atenção, não são os crentes tradicionais que não recebem, é o mundo. Todo crente em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo, amém? É o que o texto está dizendo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Agora por quê, pastor? Porque não o vê e nem o conhece. Olha só, irmãos, mas vós, Jesus está dizendo aos discípulos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Olha o que Jesus diz, ó, habita convosco. Jesus está falando nesse momento que o Espírito habita com eles. Então quem é que está habitando ali? O próprio Cristo. É o próprio Deus encarnado. O Espírito já estava ali com eles, em Jesus. Mas o Espírito ainda não exercia o seu papel. Por que será? Porque o noivo estava ali. Se o Espírito vem cuidar da noiva, para entregar o noivo no dia do casamento, isso quer dizer que ele vai cuidar na ausência do noivo. O noivo subiu, partiu, ele então começa a exercer o seu papel. Por isso que está lá, no dia de Pentecostes, o Espírito é derramado para cuidar da igreja, para fortalecer a igreja, para consolar a igreja, para convencer o mundo de pecado, justiça e juízo, para ser testemunha junto com eles, para testificar junto com o Espírito de cada um. É disso que Jesus está falando aqui. Olha o 18, que lindo, irmãos. Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos. Olha que conversa bonita de Jesus e dos discípulos, irmãos. Ele diz, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Veja lá embaixo agora, no 25. Tenho-vos dito isso estando convosco. Ó, de novo aí. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Esse aqui nós conhecemos, né? Ele vai seguindo o texto. Agora vamos para o capítulo 15. Capítulo 15, ele começa falando da videira, sua videira verdadeira, né? Conhecemos esse texto aí, vai subindo, né? Lá no versículo, deixa eu ver aqui qual versículo a gente pode frisar aqui. Olha só lá embaixo, no 26, lá embaixo na minha Bíblia, eu estou descendo aqui, né? Mas você está logo aí. Olha o 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Agora veja só, lá ele disse que o Pai enviaria, agora ele está dizendo, eu da parte do meu Pai enviarei. E aí? Está vendo que é o mesmo Deus, irmãos? É Deus Pai, é Deus no Filho, é Deus no Espírito Santo, é Ele próprio. Que eu da parte do Deus Pai vos enviarei aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Agora veja aí, Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Vamos para o capítulo 16. A gente vai encontrar no capítulo 16, Jesus já preparando agora sim, após o 16, ele já vai para a oração sacerdotal, João já registra isso aí, e depois João vai fazendo os registros já sobre a morte dele. Versículo 5 do capítulo 16, preste bem atenção aí. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, quem é que não virá? O Consolador, Paracletos, de novo aí. O Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quem é que vai enviar? Ele. Quando eu for, eu vou enviar ele. Eu não vou deixar você não, eu vou, mas vou mandar alguém ficar com você. Ele está dizendo isso. Deixe de choro, você não vai ficar só, calma. Eu vou e vou enviar alguém. Irmãos, olha como o texto se encaixa da palavra. No finalzinho do capítulo 2, versículo 33, Pedro está pregando e dizendo que Jesus chega no céu, recebe a promessa do Pai e derrama na vida da igreja. Que promessa é essa? O Espírito. Ele está dizendo, eu vou receber e vou derramar na vida de vocês. Agora veja o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, justiça e juízo. Pecado porque não crê em mim, justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Lá embaixo agora no versículo 13,
12, 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, olha só, irmãos, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Espera aí. O Espírito não vai falar nada dele, vai falar de tudo que ele ouviu. Então, o que foi que ele ouviu? Do próprio Cristo. Quem vai derramar o Espírito em nossa vida? O Cristo. Então ele já vem com a missão. Aí veja, e vos anunciará o que há de vir. Olha agora o 14, irmãos. Olha, irmãos, o Espírito Santo glorifica Jesus. Você entende quando eu digo que a igreja precisa ser cristocêntrica? Ela precisa ter Jesus no centro. Tem ambientes religiosos que se dizem igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo no centro, irmãos. Não, está errado. Eu não estou desmerecendo a pessoa do Espírito Santo, pelo amor de Jesus. A gente só está olhando para a palavra e vendo o lugar da pessoa do Espírito Santo. O lugar de... Irmãos, quando Jesus é batizado, Deus está onde? Nos céus. Jesus está onde? Sendo batizado em corpo físico, e o Espírito está descendo em forma de pomba, cada um no seu papel. Não foi o Espírito que foi batizado, que se fez carne, que morreu na cruz. Não, nós somos noiva de Cristo, não somos noivas do Espírito Santo. Dê o valor necessário ao Espírito Santo, irmãos, mas não o coloque acima de Jesus. O texto está dizendo, de João 16, quem está falando aqui que João registrou foi Jesus, e ele está dizendo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu. Olha o que Jesus está dizendo, não é do Espírito, é meu, o herdeiro é ele, nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O que é que o Espírito Santo recebeu, irmãos? A noiva para cuidar. De quem é a noiva? É de Cristo. Esse é o segredo, irmãos. É essa separação que nós, enquanto igreja, precisamos entender. Sabe por quê? Porque nós corremos risco de adulterar com o Espírito Santo. Se somos noiva, se há um relacionamento de noiva e noivo, nós podemos correr um risco de adulterar. Mas pastor, o senhor acabou de dizer no instante que é a mesma coisa. Claro, irmãos, é o mesmo Deus operando na pessoa dele, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Mas existem papéis específicos de cada um na história. João vai dizer que nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, que é o verbo. Espera aí, se tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, Jesus estava lá na criação, correto? Mas também na criação diz que o Espírito Santo, que o Espírito pairava sobre a face das águas, então o Espírito Santo também estava na criação. Os três estavam na criação. O que é que você acha que Deus diz então? Façamos o homem conforme a nossa imagem. Todos eles estão ali. Mas naquele momento o protagonismo é de Deus Criador. É o Deus Criador. É Ele quem está criando. Naquela fase da história, é Ele quem aparece. O Filho não aparece. O Espírito Santo não aparece. Depois na história, a gente vai perceber no Antigo Testamento, que o Espírito ele vem de forma intermediária, chamada. Ele vem, atua e sai novamente. Ele não fica. Tanto é que o próprio Davi, no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retira de mim o teu. Se ele pede para não retirar, é porque era a possibilidade de sair. Mas quando Jesus, então, irmãos, vem à terra, que é Deus em Jesus, aí agora não é o protagonismo mais de Deus, é de Jesus, é o papel de Jesus, é o momento de Jesus na história, que ele cumpre o seu papel, que ele chega nos céus, ele derrama o Espírito. Quando ele derrama o Espírito, agora o papel é do Espírito. A igreja está sobre os cuidados de Deus, na pessoa do Espírito Santo.
E a igreja está sob o cuidado de Deus, na pessoa do Espírito Santo, sendo consolada pelo Espírito Santo, Paracletos, sendo consolada pelo Espírito Santo, porque o dia do casamento já está marcado na agenda de Deus, e o Espírito vai entregar uma igreja consolada, uma igreja fortalecida ao noivo. É disso. Mas só haverá fortalecimento se nós buscarmos, e se nós nos enchermos do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo não é estar em culto todos os dias. Se encher do Espírito Santo também é estar em culto todos os dias. Porque se queremos buscar o Senhor, aqui é lugar da gente buscar, como igreja, de adorar Ele como igreja, de buscar a Ele como igreja. Então, você vê aí que os capítulos 14, 15 e 16 vai falar muito sobre isso, certo? Então, é um bloco de despedida e já é um bloco de conforto. O Espírito Santo que nos consola hoje já estava consolando lá. O contexto aqui é esse, irmãos, ok? Vamos passar um pouquinho. Então, surgimento de um novo povo. Antiga aliança. Qual o padrão? Está lá em Deuteronômio 31. Vamos ver se a gente consegue ler. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Olha o que está aí. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Veja que esse momento aqui é o momento onde Moisés, que era naquele momento considerado ali o libertador, o que salvou, né, o que foi lá e enfrentou a Faraó e tirou o povo do Egito. Nesse momento da história, Moisés está mais para morrer do que para viver, já está mais velhinho, já está preparando o seu substituto, está discipulando Josué, preparando Josué para que ele então assumisse o povo depois dele, e as palavras que Moisés usa aqui, são as palavras que Deus vai usar na vida de Josué, quando ele assume a direção do povo. Mas perceba que Moisés é um ser humano, e está entregando o povo a outro ser humano, e aquele povo continuaria sendo liderado por um ser humano. Porém, o que Moisés está dizendo para ele é: o Senhor será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Jesus não é um ser humano apenas. O Jesus é humano, mas tem o Cristo que é divino. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. E naquele momento ali, de João 16, ele está passando as coordenadas a Pedro, mas dizendo o seguinte: você continua com o lado humano que eu tenho, mas o Espírito Santo continuará com o lado divino que você não tem. Ou seja, o Deus que continuou na vida de Josué, também estava continuando ali na vida de Pedro, desde que ele estivesse cheio do Espírito Santo. Veja aí a nova aliança, João 16, 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Agora veja, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo antes de lutar. Percebeu? Foi a fala dele: eu venci. É para a gente lembrar o tempo inteiro que ele venceu, irmãos. Que ele lutou para nos dar um exemplo que nós devemos guerrear, mas para nos mostrar que somos mais do que vencedores por ele, pelo sangue que ele derramou por nós. Então, como observado aqui por Basley Murray, essas comparações não são acidentais, elas anunciam estruturalmente que um novo povo de Deus estava surgindo.
A igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor agora guiada não por um Josué, mas pelo Espírito Santo dele, irmãos, que se revela em nossas vidas. Quando nós buscamos, nós somos cheios do Espírito. A gente não precisa ser um Moisés ou um Josué, lá no pequeno grupo, aqui na igreja, no ministério, não precisa. Onde a gente estiver, nós podemos ser o próprio Edson, a própria Letícia, o próprio Vando, porém somos cheios do Espírito Santo. É disso que se trata. É o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. A gente está exalando esse Espírito. E aí eu repito, para as pessoas verem isso em nós, é preciso que a gente tenha o fruto do Espírito. Veja quais são as qualidades, irmãos, que estão lá descritas sobre o fruto do Espírito. E veja onde você ainda não está conseguindo. Veja qual é a área que você ainda não está conseguindo avançar. Veja, perceba em qual momento você ainda não está conseguindo praticar e viver esse fruto. E aí você vai perceber que você precisa se encher mais desse fruto. E é justamente aí onde as coisas vão começar a mudar. É exatamente aí onde nós vamos perceber, irmãos, que ser cheio de Deus não é somente dizer que é crente, mas ser cheio de Deus é andar, irmãos, buscando a sua palavra, buscando viver como Jesus viveu e buscando transparecer e mostrar às pessoas o fruto do Espírito. Vamos ver esse fruto? Gálatas 5. Versículo 22 a 26. Se você quer evidências, se alguém é cheio do Espírito Santo, você vai ver agora. Será que fulano tem o Espírito Santo? Será que fulano é cheio do Espírito Santo? Vamos ver agora. Se ele frutifica ou não. Olha o fruto do Espírito qual é. Primeiro, amor. Tem amor na vida? Se aquela pessoa tem um amor de Deus em sua vida, está parecendo já que ela está no caminho. A próxima, alegria. Irmãos, alegria. Coisa simples. Cuidado com os ladrões da sua alegria. Preste bem atenção. Cuidado com o que anda tirando a sua alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. O que é que está te deixando irritado? O que é que tira a tua alegria? O que é que faz você não ter um coração grato? Irmãos, quantos de nós estão com a mesa cheia de comida e angustiados? O salário cai no normal. A renda chegando normalmente. Não temos falta de muita coisa, irmãos. Eu digo muita coisa porque sempre temos falta de alguma coisa. E tem que ter mesmo. Jesus disse que teríamos aflições. Não teremos mais falta quando sairmos dessa terra podre, imunda. Mas enquanto aqui estivermos, teremos sempre. Mas, irmãos, o que é que está roubando a nossa alegria? Pois a alegria é um fruto do Espírito. Olha lá, paz. Você já viu crente você já viu olhar para um crente e ver esse crente em guerra o tempo todo? Misericórdia, o caba está em guerra o tempo inteiro, armado o tempo todo, ele já anda assim na defensiva, quem quiser que atravesse, que ele vai dar rodopiar, o negócio é sério, não tem paz, ele não vive em paz, ele costuma se envolver com as coisas da vida, esquece que ele é um servo de Deus, que o príncipe da paz atua na vida dele, ele não tem paz. Se não tem paz, não tem fruto do Espírito, irmãos. Se não tem fruto do Espírito, não tem Espírito. E se tem, está vazio do Espírito. Se um dia foi selado pelo Espírito, está vazio do Espírito. Longanimidade, ser longânimo, ser paciente com pessoas. Lembra a diferença de longanimidade para paciência? A gente falou sobre isso aqui. Ser paciente eu posso ser até com esse microfone. Calma, vai ligar. E vocês, não, calma, ele vai ligar. Estou sendo paciente com o objeto. Mas ser longânimo é ser paciente com o meu irmão. É muito mais do que ser paciente com o objeto. Olha só, irmãos, ser benigno, não maldizer as pessoas, irmãos. Trazer palavras que abençoem, não maldizer as pessoas. Ser bondoso, que é isso? Tem crente que é coisa ruim. Não tem não? Fique dando misericórdia. Tem crente que é coisa ruim, não vale nada. Falo do púlpito logo. Tem crente que não vale nada, irmãos. É usurável, é miserável, é peta ruim mesmo. Isso nos envergonha, mas é verdade.
cara é usurável, faz questão de pouca coisa. É ruim, não é bondoso. Quando libera o perdão é uma única vez. Se a pessoa fizer de novo, já era. Não é bom, não tem bondade. Fé, incrédulo, miserável. Ainda fala dos outros que não. Falta de fé, irmãos. Fé é fruto do Espírito, irmãos. Ser bondoso é fruto do Espírito. Olha lá, ser manso. Eita misericórdia, Raimundo, agora eu vou mais tu. Ser manso? Comigo não. Eu sou crente, mas meu braço não. Eu sou crente, agora minha arma não, minha faca em casa não é não. Ser manso é fruto do Espírito. Temperança ou domínio próprio. Essas 9 coisinhas aí, ó, faz parte do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem que ter isso aqui. Não quero nem saber, discuta com Paulo. Quem escreveu foi ele. Agora quer ver uma coisa interessante? Jesus teve amor? A gente identifica Jesus amoroso? Alegre? Pacífico? Longânimo? Benigno? Bom? Fé? Mansidão? Domínio próprio Jesus teve? Está aí. É disso. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo ou não? É isso aqui. Você quer saber se alguém foi alcançado por Deus e recebeu o Espírito Santo na vida? É aqui. É aqui. As outras coisas é fácil. As outras coisas a gente olha direitinho, curso de oratória, aprende a hipnotizar pessoas, chega aqui e acabou. Aqui, ó. Esse é o segredo. Vamos caminhar. Essência do outro consolador, então. Aí a gente tem aí o termo grego, ó, alós e heteron. A gente vai falar sobre isso aqui, irmãos, ó. Qual é o significado bíblico, então? Outro da mesma essência, é idêntico em qualidade. Jesus tinha as qualidades do Espírito? Aqui, a gente viu agora. Tinha. Então, quem Jesus mandou para substituí-lo foi alguém igual a ele, que tinha as mesmas características que ele. Qual é o exemplo, então, para isso? João 14,16, que a gente viu na estante, ó. Outro conselheiro, outro paráclito, outro paracletos, outro consolador, está aí. E heteró, outro de qualidade diferente de outra espécie. Gálatas 1,6, um evangelho diferente, que a gente acabou de ver aqui, no exemplo também de Deuteronômio. Deuteronômio, que a gente leu lá, a questão de Moisés e Josué, pessoas diferentes. Você acha que Josué tinha o mesmo temperamento de Moisés? Você acha que Josué tinha as mesmas características que Moisés tinha? Não. Josué precisava ter o mesmo Deus que Moisés tinha. Mas Jesus e o Espírito Santo, idênticos. Ó, alós, idênticos, os mesmos, certo? Jesus pediu ao Pai um consolador, alós, da mesma exata essência divina, não uma forma ou entidade diferente. Ok? Vamos seguir. E aí a sequência, não substituição. O Espírito Santo não substitui Jesus. Quando você fala que o Espírito Santo substituiu Jesus, você está tirando Jesus da história. E ele não substituiu Jesus. O Espírito Santo deu sequência ao ministério de Jesus. Nós continuamos sendo guardados por Deus na pessoa do Espírito Santo. Como nós somos guardados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então o Espírito Santo não desceu apenas para substituir Jesus, devido à sua ausência. Ele veio para sequenciá-lo. O Espírito é a continuidade da divindade com a igreja. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós continuamos guardados por Deus. Ele é o regente da igreja, irmãos. Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, pastor nenhum substitui o Espírito Santo. Homem nenhum substitui o Espírito Santo, irmãos. Ninguém substitui o Espírito Santo. Eu posso ir embora daqui, algum de vocês assumir a obra aqui e Deus fazer a obra continuar. Se eu estiver em pecado nessa igreja e ir embora, por exemplo, alguém pode assumir a obra e a obra começar a fluir e acontecer. Porque não sou eu, não é sobre mim, não é sobre você, líder de PGM, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Era o que Deus queria fazer através dos apóstolos.
Por isso que ele derramou a presença do Espírito Santo na vida daquele povo. Ok? No próximo aí, a anatomia de uma missão, então. Paracleto. Para significa ao lado, significa proximidade íntima e contínua. E a gente vê nas traduções bíblicas aí, consolador, conselheiro, ajudador e auxiliador. O Espírito Santo é auxiliador. Aliás, para as mulheres aí, peguem essa, viu? Peguem essa. Há uma ponte muito forte do Espírito Santo que auxilia ao noivo, né, com a noiva, da mulher também que auxilia o seu marido, o seu esposo, no processo. Então, é um comparativo bem interessante aí. E kleton significa chamado. Então, chamado para andar ao lado, chamado para dar continuidade, convocado com propósito legal de auxiliar. Na nota, irmãos, a Bíblia de Jerusalém optou por transliterar o termo grego diretamente para paráclitos, preservando sua complexidade original. Aí se diz respeito mais ao idioma, né, grego, mas para a gente quer dizer, então, esse paráclitos quer dizer o quê? Chamados para dar continuidade. O final, kleton, é justamente chamado, e o início, é exatamente andar ao lado. Então, Jesus chamou o Espírito e disse assim, ande ao lado da minha igreja e cuide dela até que eu volte. Cuide dela até que painho diga, vá buscar sua noiva. Aí agora eu vou casar com ela, está tudo resolvido. É sobre isso, resumindo, que se trata. A fronteira, então, entre o consolo e a acusação. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção para isso. Ainda que existam traduções bíblicas dizendo que o Espírito nos acusa dos nossos erros e pecados, é completamente errado, irmãos. A palavra acusação não está para Deus, não está para o Espírito. A palavra acusação está para o nosso adversário, não está para o Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria. Lembrar você de algo é diferente de lhe acusar de algo. Quem vai nos acusar é Satanás. É ele que vai botar na nossa cabeça, você não diz que é crente? Aí o que você está fazendo aí? Está vendo que você não vale nada? Está vendo que você não presta? Satanás quis acusar Jó de pecado, mas não conseguiu. Porque ele, permitido por Deus, ele desceu e foi tentar Jó, feriu Jó, mas Jó não negou a sua fé, se manteve íntegro, e o diabo não teve do que acusá-lo. Certo? Então, paráclito, a função do Espírito. Vamos ver aí. Apocalipse 2, 12, se você abrir aí, versículo 10, a gente vai ver mais claramente. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, quem vai nos acusar se nós tivermos pecado, aquele pecado não perdoado, aquele pecado não apresentado a Deus, é Satanás. É ele que vai nos acusar. É ele que vai usar pessoas e jogar na nossa cara que você não vale nada, que você é um pecador. Está vendo aí? Você está tentando se livrar desse pecado e você não consegue porque você não vale nada. Você é um perdedor. É Satanás quem vai nos acusar. Esse não é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é nos consolar, nos lembrar de tudo o que Jesus disse, para que a gente possa então se refazer com o Senhor. Então a função do Espírito não é acusar, quem acusa é Satanás. Ação, o Espírito cura, une, se coloca ao lado, para. Meu irmão, quando você estiver no problema, na dificuldade, o Espírito Santo está ao seu lado. Paracletos, ele foi chamado para andar do seu lado. Olha que maravilha, lembra? Paracleto, não esqueça disso não. Para ao lado, Cleto chamado, ele foi chamado para andar ao meu lado. Então nunca estarei sozinho, eu sempre terei presença de Deus comigo. Que coisa boa, irmãos. Seja onde for. Resultado, restauração do corpo de Cristo. Resultado do acusador, divisão do corpo de Cristo. Eu falei lá, a ação, né?
O Espírito cura, une, se coloca ao lado, mas a ação do acusador é ferir, machucar e fraturar. O diabo quer nos destruir, irmãos. O diabo vai nos machucar. Infelizmente, às vezes, tem pessoas dentro da igreja que não são cheios de Deus, que vão abrir a boca e vão nos ferir, e vão nos machucar. E agora vocês fazem a leitura, porque se essa pessoa não estiver cheia do Espírito, ela está cheia de outra coisa. O próprio Jesus, quando estava conversando com Pedro, nos deu esse exemplo. Na mesma hora que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no mesmo texto está Jesus repreendendo Satanás, dizendo, para trás de mim, Satanás. Existem pessoas no meio da igreja, irmãos, que não são vigilantes, que não estão cheias do Espírito Santo, e se não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai estar cheia de outra coisa. Ninguém fica vazio, irmãos, ninguém. Nós estamos cheios de alguma coisa está ocupando o lugar de Deus na minha e na sua vida, ou o próprio Deus, ou qualquer outra coisa. Existe um lugar que é de Deus, se Ele não está ocupando, que é o Espírito Santo agora ocupando, outra coisa está ocupando. E existem pessoas, você sabe muito bem, que abrem a boca para machucar, para ferir. Nessa hora aí, se você não quiser ser indelicado, já que você não é Jesus, dentro de você, ó, estou ligado quem é, já sei quem está falando, já me liguei quem está dizendo, estou pronto, entende? E depois repreende em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás, não vem não. Da mesma forma, quem não está cheio, irmãos, vai cair na cilada. Se a pessoa não está cheia e fere, quem não está cheio é ferido, é alcançado. E esse é o problema. Então temos uma dimensão aí de para sempre. O bloco de Jesus, que é presença física, um ministério glorioso, porém temporário entre os homens. A linha do Espírito, presença espiritual, João 14,16, João 16,16, o Espírito sucede a presença física de Cristo com uma habitação permanente. Jesus teve tempo cronológico. Jesus teve tempo cronológico para ficar entre os discípulos. O Espírito não. O Espírito está no tempo de Deus, no Kairos. Não está no Cronos, está no Kairos. Ele vai permanecer com a igreja até a vinda de Jesus. O ministério do Espírito Santo, dando continuidade ao ministério de Jesus, começou lá no Pentecostes. Está até hoje. E vai ficar até Jesus voltar. Em todo o processo. Martinho Lutero, o Espírito Santo já habitava na vida de pessoas. Spurgeon já habitava na vida de pessoas. Todos os reformadores, o Espírito Santo já atuava. Todo esse processo tem toda a história da igreja. O Espírito Santo já estava ali, atuando e enchendo aqueles que o buscavam. E está hoje, irmãos. Não mudou não. Não é porque agora tem tecnologia, tem IA. Não, ele continua enchendo pessoas. Ah, mas a era da inteligência artificial, olha os slides que o pastor leva, tudo feito com inteligência artificial. É verdade, tudo feito com inteligência artificial, os slides. Mas quem está enchendo você com a palavra é o Espírito Santo de Deus, não é a IA. Não é o Espírito Santo de Deus. Amém? Os ministérios de Jesus e do Espírito Santo são rigorosamente sequenciais, onde a limitação física de um termina, a onipresença do outro se instaura para sempre. Glória a Deus por isso, irmão. Porque em nenhum momento estamos sozinhos. E fechando, irmãos, nós temos a infinidade divina, inquebrável. A infinidade de Deus em nossas vidas, irmãos, ela é inquebrável. Não existe época para interromper o processo de Deus. Se Deus determinou o tempo de vida útil para a gente, é aquele tempo que vai ser. Se Deus determinou a quantidade de milênios para a humanidade, é aquela quantidade que será.
ninguém vai interromper. Ah, pastor, mas aí estão dizendo que o mundo está aquecendo, que o mundo vai se acabar. Não vai, se não estiver dentro do planejamento de Deus. Ah, mas o mundo vai pegar fogo, a terra está aquecendo, ninguém vai conseguir viver no planeta Terra. Não vai acontecer se não for dentro do planejamento de Deus. Vai esfriar, alguma coisa vai acontecer, ele vai jogar água do céu, vai esfriar, e vai acontecer qualquer coisa, mas não vai acontecer se não estiver dentro dos planos de Deus. É dessa forma, é inquebrável. E a gente tem a estrutura que é Lucas, que a gente pode ver isso aí depois em casa, né? Cristo e Espírito, o tempo já não é favorável. Eu vou compartilhar esses slides como eu fiz com os demais. Aliás, Gustavo já pode jogar lá no grupo da igreja, sem problema. O último slide você pode pegar lá, ó, Lucas, aqui à esquerda, Marcos no meio, Lucas e Romanos, e você vai ver essa infinidade divina inquebrável entre Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca foi um plano de contingência ativado após a ascensão. Não isso foi assim, eita, esqueci. De que foi, meu pai? Jesus chegando lá, tirando o pó da terra lá no céu. Aí Deus diz, eita, meu filho, esqueci. O que foi, meu pai? E agora, aquele povo vai ficar como? Ó, vou mandar o Espírito para lá. Não, não foi um plano de contingência. Isso já estava planejado. Isso é plano de Deus para salvar o homem, irmãos. Ele faz o universo e entrega ao homem. O homem se perde. Ele pega Jesus e manda para salvar o homem. O homem, mesmo assim, ainda anda meio que perdido. Ele deixa o Espírito no mundo para que o homem não se perca. E mesmo assim, existem aqueles que não dão ouvido. Nós estamos chamando a igreja para estudar sobre a pessoa que vai nos orientar, nos lembrar, nos consolar, testemunhar de Jesus, até que Ele volte, e tem muita gente que não veio aqui para aprender sobre isso. Sabe como eu termino esse sermão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, chegará um tempo, irmãos, em que vamos querer ouvir. Cadê aqueles estudos? Cadê a Bíblia? Não vai ter. A letra desaparecerá. Chegará um tempo que as pessoas vão clamar em conhecer e não vão ter mais quem ensine. E isso é triste, irmãos. Eu continuo orando. Sabe qual tem sido a minha oração, irmãos? E eu vou orar enquanto eu pastorear, enquanto Deus me mantiver no ministério pastoral, seja quantos anos for que Ele tenha reservado para mim, eu continuarei orando para que a igreja do Senhor desperte o interesse em conhecer a Deus. Porque senão, irmãos, seremos um povo sofredor. Infelizmente, andaremos na ignorância. Infelizmente, erraremos porque continuamos ignorantes. Infelizmente, vamos ficar dependendo de homens, de um e de outro, para as coisas que são espirituais, porque não conhecemos o tamanho do poder que existe em nosso Deus. Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos console até a volta do nosso Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.